Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. São Padre Pio, intercedei por nós. Olá, caríssimo, paz e bem, Deus abençoe. Não desvie o seu olhar do Senhor. Caríssimo, quando você está dirigindo um carro ou pilotando uma moto, você tem que estar olhando sempre para frente ou para o retrovisor. Porque se você olhar para trás, ou se você, meu irmão, minha irmã, fechar os olhos, pode acontecer um acidente e um piscar de olho, uma virada de rosto para trás pode ser fatal. E tem situações que são irreversíveis. Vidas podem ser ceifadas. E nós, quando estamos transitando, precisamos ficar atento o tempo todo. Existe um ditado popular que quando você dirige ou você pilota, você não dirige ou pilota somente para si, mas também para o outro. Claro, porque a vida do outro está em risco. Eu que estou no automóvel, ou na motocicleta, ou outro que está na bicicleta, ou está na faixa de pedestre, ou está na calçada, a vida dele está em jogo. Então nós precisamos ser pessoas responsáveis, tanto com a minha e com a vida do outro. E assim também é na vida espiritual. Nós precisamos entender de fato essa responsabilidade sobre a nossa vida. Porque, meus irmãos, é a mesma coisa. E ainda é mais importante o olhar a Deus do que o carro. É claro que tem que ser responsável ao dirigir um carro também, ao pilotar uma moto também. Mas é mais importante ao Senhor. Algo que a gente não pode jamais dizer ao olhar. Jamais não devemos baixar a cabeça, mas sempre um olhar fixo, olhar no Senhor. E muitas das vezes nós estamos desviando o olhar. Nós estamos virando para a direita e para a esquerda. Ou infelizmente nós estamos baixando a cabeça e vivendo de fato uma prostração. Hoje, em nosso tempo atual, nós estamos vivendo um esfriamento espiritual. Pessoas que desviaram o olhar para o Senhor e estão olhando para o seu próprio umbigo ou para as coisas materiais. Isso não pode acontecer, isso não deve acontecer. Enio, como assim? Vamos entender isso na prática para que nós possamos viver? É pessoas que infelizmente estão olhando para a sua casa e deixando de ir à missa, deixando de ir ao grupo de oração, pastoral, ao movimento. Isso não pode acontecer. É claro que você tem que manter a sua casa no conforme, limpa, organizada, cheirosa, tudo adequada, onde um ser humano possa habitar, morar com os melhores confortos e as melhores qualidades. Mas a sua casa não pode ser o centro. Lembre de uma coisa: você deve limpar sua casa, deve deixar tudo organizado, mas primeiro o Senhor sempre em primeiro lugar. Lembre-se que domingo é dia da missa, é dia do Senhor. Então você não pode dizer: domingo eu vou fazer faxina, domingo eu vou limpar a casa, domingo eu vou colocar tudo em ordem. Não pode jamais. Lembre-se, o seu compromisso é o Senhor. Então você não pode de fato adorar a casa, mas você tem que adorar é Deus. Verdadeiramente, o único Deus que você tem que adorar é Jesus Cristo. Porque tem pessoas, meus irmãos e minhas irmãs, você pode até estar escandalizado com essa pregação. Fala: Enio, isso não acontece não, Enio, porque todo mundo domingo vai pra missa. Meu irmão, aí que você engana. Tem gente que chega no domingo, diz: não, eu tenho que limpar a casa no domingo para os outros dias a casa ficar limpa. E os outros dias eu só vou conservar a casa limpa, passar somente a vassoura e pronto. Mas eu queria dizer uma coisa para vocês: domingo é dia de preencher o teu espírito, preencher a tua alma, se preencher. Domingo é de você de fato limpar
é a tua alma. Se você estiver em estado de pecado, procurar o sacerdote, procurar o tribunal da misericórdia, de fato se esvaziar de tudo aquilo que é do mundo e preencher de tudo aquilo que é de Deus. Preencher da palavra, preencher da Eucaristia. Então o domingo é dia de você fixar e olhar sempre pro Senhor. Não somente no domingo, mas na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado também. Lembre-se que você precisa começar o dia da semana, que é o domingo, não com o pé direito e não com o pé esquerdo, mas com o Senhor. Você tem que começar o primeiro dia na missa, ouvindo a palavra e comungando da palavra, e comungando da Eucaristia, do corpo santo, do corpo eucarístico do Senhor Jesus Cristo. É da mesma forma, eu achei muito interessante algo que o padre disse para nós na Santa Missa. O que tem hoje eu comer um doce? Você que é diabético, você sabe que se você comer um doce, você não pode comer um doce, pois você é diabético. Se você comer, a sua diabetes vai lá para cima e pode você correr um grande risco de acontecer algo. Aqui, meu irmão, os riscos a pessoa diabética tá entendendo. Então ele não pode comer um doce. É um dia só. Não pode, jamais. E assim é nós. O que tem eu faltar esse domingo? Não pode, é pecado. Não pode. Porque se você faltar no domingo, domingo que vem você falta novamente. E assim você vai faltar outro e vai faltar e daqui a pouco você não tá indo mais. E assim é um diabético. Que tem eu comer um doce hoje? É só hoje. Você como fala assim, aí semana que vem, que tem? É tão gostoso. Por que o outro pode e eu não posso? Você não pode porque você é diabético. Você não pode faltar a missa porque você é católico, você é batizado, você não é pagão, meu irmão. Você tem que entender isso. Entende? Então é uma prioridade. O olhar fixo no Senhor. Jesus. Você não pode nem olhar para Padre Pio, nem para Nossa Senhora, nem para São José. Não pode. É para Jesus. Querido, os santos, ele aponta. João Batista apontou. Os santos é ícone. O santo é seta. Os santos não pode se reter a si. E nem nós do Carisma Padre Pio. Se você não vai na missa, simplesmente acompanha o Carisma Padre Pio, é pecado. Para de acompanhar o Carisma Padre Pio e vai à missa. Toma vergonha na cara. A prioridade sempre é a missa. A prioridade é a Eucaristia. É Jesus. Você tem que entender isso. A prioridade é Jesus. Jamais substitua nada. Nada deve ser substituído pela missa. Nenhuma devoção, nada. Você não pode ter compromisso nenhum no domingo. A prioridade sempre é Jesus. Após a missa eu posso ir no restaurante, eu posso ir na lanchonete, eu posso ir na pizzaria, eu posso ir no espetinho, eu posso ir no show. Pode, após a missa. Tudo é pós-missa. Você pode ir antes, mas que você no domingo vá à missa. Você nunca falte à missa no domingo, porque o seu olhar é Jesus, Você não pode desviar. Eu vou fazer uma brincadeira, mas eu quero que você entenda. É uma brincadeira com um tom assim de cutucão, para que você entenda melhor. É quando a dona de casa, ela tá fervendo leite. Se ela desviar o olhar, o leite pode vir a derramar. E se derramar, suja a vasilha, suja o fogão. É assim. Se você desviar o olhar do Senhor, você pode voltar para a vida do pecado. Você pode voltar para a vida velha. É isso. Você pode desviar. Entende? Fala, tô entendendo tudo, Enio. Tô entendendo tudo, tô entendendo. Você não pode desviar jamais. É vigiar e orar, é todo dia, toda hora, todo instante, todo momento. Olha fixo no Senhor. É uma luta diária. É uma luta contínua. Como eu e você, como nós podemos fazer isso? Meus irmãos, jamais desviando o olhar. É uma prioridade. É quando a mamãe e o papai têm criança pequena. E essa criança agora, ela começou a engatear.
Você sabe que a criança é cheia de energia. Então ela começa a arrastar, então aquela criança tá começando a caminhar. Ela não sabe o que pode colocar na boca e o que não pode. Ela não sabe onde pode colocar o dedo ou não pode. Ela não sabe o que pode pegar, o que não pode, o que pode empurrar, o que não pode. Você sabe que essa criança precisa ser vigiada o tempo todo. Não precisa colocar alguém olhando essa criança. Jamais. Você tem que colocar alguém olhando essa criança. Porque essa criança, ela pode colocar o dedo na tomada. Porque ela não sabe colocar a língua na tomada. Ela pode pegar alguma coisa de vidro e meter na cabeça. Ela pode fazer infinitas coisas. E ela é inocente. Ela é inocente. Tudo que a criança fazer é inocente. Mas os pais são responsáveis pela atitude da criança. Ou então a babá é responsável pela atitude da criança. Eu olhei um instante que eu fui no banheiro. Se você for no banheiro, falar com alguém: olha a criança aqui que eu vou no banheiro. Leva a criança pra outra pessoa olhar. Entende? Mas você não pode tirar o olho da criança. Não pode. Porque ela pode fazer algo, e aquilo que ela fazer pode ser fatal. Imagine se a criança estiver em um prédio. Mora em um prédio. E alguém deixou a porta aberta, ela desceu o prédio, e daqui a pouco ela começar a descer a escada. Você sabe que ela pode... E a vida ser ceifada. Também é assim na nossa vida espiritual. Você desviar o seu olhar, a sua vida pode ser ceifada eternamente. Igual uma criança. O Enio fala misericórdia, mas pode acontecer. O Enio é sério, meu irmão. Você não pode desviar o seu olhar. Não pode. Entende? O Enio, como assim? Não tô entendendo. É desse jeito. Se você tiver o olho da criança, a criança pode acontecer uma coisa, ela cair da escada e morrer. E a responsabilidade é dos pais, é da babá, é da pessoa que tava olhando. Entende? Não pode. Uma pessoa que tá andando de bicicleta, ela pode olhar pra trás? Ela pode conversar com o outro do lado? Não pode. Porque pode vir uma moto, pode vir um carro na frente, pode vir uma pessoa e acontecer um acidente uma tragédia. Ou então pode ter uma rampa, pode ter uma descida e ali perder o controle da bicicleta e morrer, chegar a óbito. Aí você não pode falar: Deus me livre, Deus me livre, Deus me livre. Não, meu irmão, não foi Deus, foi você. Você foi responsável ao andar na bicicleta. Entende? Deus quer te livrar, Deus quer te livrar. Deus quer te proteger, Deus quer te proteger. Deus está contigo, Deus está contigo. Mas você foi responsável. Então ele não pode desviar o nosso olhar. E isso, meu irmão, é o que a gente precisa ficar atento todo dia, toda hora. Meus irmãos, deixa eu te dizer para vocês uma coisa aqui muito importante. Olhar. O que é um olhar? O olhar, meu irmão, é você fixar. Quando você tá caminhando com uma pessoa e a pessoa ela começa a caminhar mais rápido, e se você andar devagar e você perder ela do olhar, você não sabe para onde ela foi. É assim que pode acontecer conosco. Chega ao meio da nossa vida, nossa caminhada, a gente não sabe nem para onde vai mais. A gente não sabe se vai para esquerda, direita, se a gente vai em tal lugar, A gente não sabe. Por quê? Porque você perdeu o olhar. Isso pode ser comigo, com você. E a gente não pode deixar isso acontecer. A gente tem que ficar atento, meu irmão. Porque todo instante, todo momento. Entende? Por exemplo, tem pessoas que buscam riqueza, o olhar sai em dinheiro, ganância. Não, meu irmão. Você pode buscar conseguir um prover em casa? Pode, você deve. Mas primeiramente é o Senhor. Você tem que prover as coisas? Tem que prover as coisas. Mas o teu olhar é em Jesus Cristo. Você não pode desviar o olhar. É Jesus. Fala: tô entendendo tudo, Wayne. Tô compreendendo tudo. Meus irmãos, eu não sei se você já viu, quando um passarinho tá voando e ele olha para um lado e pensa, ele vai e bate num prédio.
Quando ele bate no pé, o que acontece? Morre. O que aconteceu para aquele passarinho morreu? Virar o olhar. Ele tava voando, eu tava voando. Só que ele virou o olhar. Ele parou de olhar pra frente. Ele foi olhar pra trás. Ele foi olhar pra beleza. Do que? Tanta coisa que pode nos distrair. Tanta coisa que pode nos chamar nossa atenção. Isso pode acontecer com as nossas vidas. E a gente precisa, todo instante, todo momento, buscar ser de Deus. Meus irmãos, o jovem não pode cair no pecado da masturbação. O casado não pode trair a sua mulher ou seu marido. Não pode. Entende? São N situações e realidades. Porque você tem que focar no Senhor. Nós não podemos ofender a Deus. E para isso, meus irmãos, você tem que ser pessoa seleta. Entende? Ser pessoa seleta. Eu acho bem interessante, meus irmãos, quando a gente tá dirigindo o carro, você tem que ficar atento. E a pessoa tá dirigindo, ela não pode cochilar, não pode dormir. Ela tem que saber, não, agora eu não aguento dormir mais, dirigir mais, agora eu vou descansar para amanhã eu continuar minha viagem. Não pode acontecer um acidente. É assim então, somos nós. Porque nós somos seres humanos. Não, eu não vou em tal lugar porque eu não aguento. Eu posso cair em pecado, eu posso pecar, eu posso ofender a Deus, então eu não vou. Então desculpa, eu não quero, não vou, não posso, eu vou. Não vou não. Pronto, é melhor você dizer isso. Porque fraco não é aquele que desiste. Fraco não é aquele que diz não. Mas fraco é aquele que assume a sua fraqueza, que sabe que pode ofender a Deus, mas decide ser fiel a Deus e dizer, não vou me arriscar. Porque quem pula na água é para se molhar. Quem se lança na fogueira é para se queimar. Então nós precisamos entender uma coisa. Nós somos limitados, nós somos cheios de fraquezas. Mas o meu olhar é no Senhor. Eu não vou tentar, meu Deus. Eu não vou ver se eu consigo, se eu posso. Não. Entende? Não adianta. Por exemplo, o Enio, não posso tentar força com uma pessoa que é mais forte do que eu vou perder. Não adianta. Entende? É uma realidade que a gente tem que entender da nossa vida. Não desviar as nossas metas, focos. Querer chegar, querer ir além. E é isso que a gente precisa entender, meu irmão. Não desiste o olhar. Segue em frente, vai além. E como isso a gente faz? Como a gente vai diariamente? Como a gente consegue ter um propósito? Nunca desistir, nunca desanimar, nunca reclamar, nunca murmurar. Mas seguir, pegar na mão do Senhor e ir. E assim, meus irmãos, na nossa vida, nossa caminhada tem dificuldades. Quando o passarinho tá voando, tem hora que o vento pode querer jogar ela para direita, para esquerda, mas ela luta para seguir em frente. Ela luta para não desviar o caminho. Isso pode acontecer com um passarinho. Quando a gente tá dirigindo o carro, pode ter uma montanha, pode começar a ter uma subida, uma descida. Então tem um momento que a gente acelera, tem um momento que a gente vai devagar. Mas faz parte, a gente não pode parar. A gente não pode desviar o olhar fixo. Tem hora que a gente vai mais rápido, devagar. Mas o importante é seguir em frente, no caminho do Senhor. Amém? Então, não desvie o seu olhar do Senhor. Vamos ler agora o relato que nós deixamos no nosso próprio site. Pede esse relato que vamos ler a partir de agora, por favor. O olhar protetor de Padre Pio. Venho até Padre Pio para agradecê-lo por um milagre em favor de minha família, ocorrido no dia 3 de agosto. Naquela manhã, meu cunhado, Gaetano, piloto da aeronáutica, tinha ido do campo da aviação de Amendola a San Giovanni Rotondo para uma brevíssima visita a Padre Pio, que o estava esperando no pequeno corredor que dá acesso ao convento, junto de muita gente. Quando o padre veio, Gaetano não quis incomodá-lo e ficou em silêncio no canto detrás da porta, cumprimentando-o mentalmente.
Padre Pio deu a beijar a mão a algumas pessoas e seguiu 1 ou 2 passos à frente. Depois voltou-se para Gaetano, olhou silenciosamente e continuou a fixar o olhar nele, como que a observá-lo à distância. Permaneceu um pouco assim e depois seguiu adiante. Logo depois, Gaetano voltou ao campo de aviação de Amêndola e de avião foi a Roma, onde almoçou comigo. Narrou o que aconteceu e me perguntou: você que está muitas vezes com Padre Pio, o que pensa sobre aquele olhar insistente do padre e sobre aquela longa parada diante de mim? Respondi que não sabia lhe dizer. Pediu-me depois para acompanhá-lo a Frosinone de automóvel para alguns negócios. Diante dessa oportunidade, também foram passear minha sogra e meus 2 filhos, Maria Pia e Francesco, que tinham aproximadamente 9 e 8 anos. Na estrada, no quilômetro 22, Gaetano, não só cansadíssimo, porque durante 2 dias conseguira dormir muito pouco, como também oprimido pelo ardente sol de agosto, logo depois do almoço. Eram quase 4 horas da tarde. Foi vencido pelo sono. Foi coisa de poucos segundos, pois alguns momentos antes estava falando com sua mãe, que estava sentada no banco de trás com meus filhos. Vi o carro andar velozmente para o acostamento e pensei que Gaetano queria parar por algum motivo. Mas, numa fração de segundos, dei-me conta do que estava acontecendo. Saltei, agarrei a direção para reconduzir o carro para a estrada e chamei Gaetano com calma, mas com força. Ele despertou de repente. Nesse meio tempo, nosso carro derribou 2 das coluninhas brancas laterais que delimitam a estrada. Gaetano, não percebendo bem a situação, deu uma forte guinada e freou violentamente. O carro desviou-se, empinou e capotou por 3 vezes, indo parar sobre a divisão da estrada com as rodas para o ar. Eu tinha me levantado para virar a direção durante o choque, bati a cabeça e por um momento perdi os sentidos. Foi um momento eterno. Depois logo chamei: Maria Pia, Francesco? Nenhum deles me respondeu. Chamei novamente, mas nada. Pensei que tinha perdido meus 2 filhos. Por entre os vidros da janela, consegui arrastar-me para fora, enquanto agradecia a Deus. Um senhor, creio que fosse alemão, que avançava com velocidade em seu carro, veio ajudar-me. Parou à distância e correu a pé para nos socorrer. Apenas saí do carro, encontrei meus 2 filhos de pé, duros como estátuas, aterrorizados, rezando a Ave Maria. A menina tinha metade do rosto machucado, o menino pouco ou nada. Minha sogra alguns ferimentos, e meu cunhado quase nada. Depois percebi que metade do meu corpo estava contundido. Vieram o carro da polícia e 2 ambulâncias. No hospital San Giovanni de Roma, uma enfermeira, atendo-se ao que dissera a polícia, que vira a que estado ficara reduzido o carro, disse ao médico que nos atendia que apenas um milagre poderia nos ter salvado. Dado que fomos considerados em condições de nos recuperar em poucos dias, não ficamos no hospital. Assinei um papel em que exonerava os médicos de qualquer responsabilidade. Maria Pia já está quase perfeita com relação aos sinais no rosto.
As últimas marcas desaparecerão dentro de alguns meses. Também minha sogra e eu hoje trago apenas as cicatrizes dos ferimentos no lado esquerdo. Foi somente então que compreendemos o demorado olhar que Padre Pio dirigiu a Gaetano na manhã daquele 3 de agosto. Hoje volto para agradecer a Padre Pio o milagre que por sua intercessão o Senhor me concedeu. Mas, devido à multidão, me é impossível falar-lhe. Enquanto está passando, digo-lhe apenas: obrigado, Padre. Ele responde: agradeçam a Nossa Senhora. Aquele agradeçam, no plural, diz claramente tudo.